quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. De repente, como a gente sempre fala, né? De repente você criou uma motivação aí no coração. Eu vou lá na central, eu vou ver uma boa mensagem, vou ser tocado por Deus e tudo mais. Mas, de repente, muitas vezes o foco está no homem. Né? Algumas pessoas não estão falando mal, mas muitas vezes nós colocamos assim, né? Acho que vai estar o fulano lá. E aí, de repente, vem um outro e aquela motivação acaba ficando ruim aí dentro de si. Mas coloque uma motivação no seu coração de que realmente você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu sei que o Senhor pode falar comigo através do louvor, através da oração de uma criança, através da entrega de uma oferta. Todo o ato que está acontecendo aqui nessa noite, neste local, eu sei que é o Senhor falando comigo. Continue, ó Deus, falando comigo através da leitura da Tua palavra, através dessa ministração. Ó Pai, dribla as emoções do pastor Eduardo, que não fale ele o homem, mas fale o Senhor através da vida dele. Ó Deus, eu peço ao Senhor que me cubra com o Teu sangue, me purificando, me limpando todo o pecado, realmente me usando nessa noite para ser voz profética do Senhor, canal desobstruído para falar da Tua palavra ao coração de cada um que está aqui. Assim oramos na certeza que o Senhor vai fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Ora agradecido, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando através dessa transmissão. Mesmo um pouquinho antes da pandemia, nós já transmitíamos o culto e era através de um celular. E como nós já falamos um tempo atrás, a igreja ela nunca parou, ela nunca fechou. Na verdade, nos fez avançar cada vez mais. Nós tínhamos uma câmera e ela estava lá parada, né? Ela precisava ali ser startada, ela precisava de um reinício. E a pandemia veio para dar esse start nela, veio para realmente fazer ela funcionar, e nós estamos aí até hoje. Então, somos gratos a Deus pela vida de cada um que está participando aí, através dessa transmissão. Nessa noite, o nosso tema é restart. E restart é uma palavra inglesa, é uma língua que tem o significado de reiniciar, recomeçar, começar de novo, voltar a pôr em andamento. Nos jogos eletrônicos, se costuma reiniciar o jogo. Não tem aquela fase ali, principalmente os jovens aí, que gostam de jogar. Tem alguns adultos também aí, né, que gostam de jogar. E muitas vezes tem ali, dependendo do jogo, né, 3, 5, 10 vidas. E aí quando a vida acaba, precisa fazer o quê? Um restart. Reiniciar o jogo, né? Tem alguns que são viciados aí, que já estão lá no nível 2.000, 3.000 e por aí vai, dependendo do seu jogo. Mas sempre precisa reiniciar. Alguns aparelhos precisam reiniciar, como o seu sistema operacional, como computador, notebook, o nosso celular, né, o nosso smartphone. O meu ele está já aí, né, velhinho, caducando, está com a memória cheia e de vez em quando ele trava. E aí o que precisa fazer? Dá vontade de tacar no chão, né? Aí não faz senão que quebra. Então o que faz? Você vai lá, aperta e reinicia o sistema operacional. O que você está fazendo? Um restart do sistema. E muitas vezes nós também travamos, nós paralisamos. E muitas vezes, muitos de nós paralisamos, principalmente por questões emocionais, por questões físicas, por questões espirituais. Muitas vezes isso nos leva a travar. Um trauma na infância e agora na fase adulta, vendo alguém ou algum acontecimento em nossas vidas, em todos os sentidos, na família, no trabalho, com a vizinhança, vivendo dia a dia, algumas situações acontecem conosco no lado emocional que nos travam. E aí a pessoa para ali de continuar a sua caminhada. Em todos os sentidos, nos relacionamentos pessoais, no relacionamento com Deus e nas suas atividades estudantis, profissionais e tudo mais. Quando somos atacados por uma doença no nosso físico e temos que parar, né, somos internados, ali ficamos alguns dias internados
E muitas vezes, quando isso acontece, Deus realmente parando ali o seu sistema operacional para te restartar, para te dar um novo início, um novo recomeço. E você precisa entender essas coisas na sua vida. Mas o que acontece? Muitas pessoas, ao estarem vivendo esse momento, o que elas fazem? Elas abandonam de vez. Elas não entendem que Deus é Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do universo. E em todo momento Ele está nos restartando. Ele está nos recomeçando, dando a cada um de nós o momento de voltar a andar. E realmente, na nossa própria força, nós nunca vamos conseguir avançar. Precisamos reconhecer que existe um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, tudo está no controle de suas mãos, e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Qual a importância de recomeçar? O recomeço nos dá nova esperança, nos enche de alegria em viver, em persistir na vida e naquilo que sonhamos para nós. Sonhos. Quantas pessoas pararam de sonhar? Não é verdade? Eu não vou aqui dar oportunidade para você, mas comece a pensar e fazer uma autoavaliação. Quais são os sonhos que você teve? Muitos tiveram o sonho de serem bombeiros, serem empresários, serem professores, serem líderes, mas ao longo da caminhada da vida, alguma coisa aconteceu que eles foram paralisados. Estão lá, no seu sistema operacional parado, precisando de um restart. Mas muitas vezes Deus está ali, apertando a tua tecla ali de desligar para te reiniciar. E aí isso nos faz lembrar do arquiteto, quando ele começa então a construir, a reformar a casa, e pelo fato de você não gostar da forma que o arquiteto está trabalhando, você sempre fala com o arquiteto: eu não estou gostando dessa cor, eu não estou gostando desse jeito. Para e desfaz tudo e recomeça. E o arquiteto fala: olha, ainda não está pronto, mas você continua ali pensando e falando com ele: olha, eu preciso que você, não quero desse jeito. E acontece ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos, aquele arquiteto tentando reconstruir, tentando restartar, para você recomeçar a sua vida, e você não gostando da forma que ele está trabalhando, sempre o impede dele dar continuidade. O arquiteto é Deus, e você é a pessoa que Deus está ali mexendo na sua estrutura. E ao mexer na sua estrutura, você não consegue entender o modo operacional de Deus para a sua vida. Sabe quando você vai começar a dar andamento, segmento na sua vida? Nunca, porque você não deixa Deus recomeçar o seu sistema operacional. Você não deixa Deus dar o restart na sua vida. O recomeço, ele nos leva a uma nova esperança, nos enche de alegria em viver, em persistir na vida e naquilo que nós sonhamos. O recomeço também exige que deixemos algumas coisas para trás, algo que queremos tanto, que é preciso deixar, desapegar e seguir em frente. Isso exige maturidade e resiliência. Eu vou falar dessas palavras daqui a pouquinho, mas quero falar de desapegar. Na verdade, a vida de todo cristão, ele é uma renúncia. E deixar realmente a vida no altar. Você que chegou aqui nessa noite, muitas vezes, de repente, você acha que o altar é isso aqui, é esse pedacinho para lá. Mas o altar é, aqui neste local, é daquela grade lá fora até aqui. Todos nós estamos no altar do Senhor. Amém? Quando Jesus Cristo foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Então, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, você está em livre acesso na presença de Deus. A partir do momento que você entra aqui, você precisa entender que você precisa viver uma vida de renúncia. De repente, é isso que você veio ouvir aqui nessa noite, buscando uma resposta de Deus. Senhor, eu preciso de uma resposta, porque existem coisas na minha vida onde eu preciso reiniciar, eu preciso recomeçar. Senhor, eu começo a entender agora que eu parei em algum momento da minha vida, eu não sei aonde eu parei, mas eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso,
e que o Senhor está o tempo todo dando o restart, o reiniciando, recomeçando. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. E para que isso possa acontecer, você precisa desapegar. Desapegar significa, então, saber atribuir a importância adequada às circunstâncias, deixando o passado para trás e valorizando as pessoas que, de fato, agregam sua vida. As pessoas desapegadas têm a capacidade de amar e demonstrar afeição de maneira equilibrada. Isso reduz a ansiedade e o estresse do dia a dia. Quantas pessoas, ansiedade tem se tornado o mal do século. Pós-pandemia, nós estamos agora vivendo um momento em que, quando deu início à pandemia, todos ficaram dentro de casa. Né? E não tinha como mais trabalhar, então começou a vir a ansiedade, o meu emprego, o meu trabalho, o meu salário, como eu vou viver? Preocupação do dia a dia. E Jesus sempre ensinou aos discípulos para nós não nos preocuparmos com o nosso dia a dia. E hoje muitas pessoas estão vivendo ainda essa ansiedade, preocupadas com amanhã. Algumas pessoas tomam até remédios, nada contra, amados, aquelas pessoas tomarem remédios por causa da ansiedade. Mas você entende, que se você entender realmente que precisa se desapegar de alguns paradigmas, alguns comportamentos que foram adquiridos durante esse tempo, você precisa entender que Deus está querendo te reiniciar, te recomeçar. Então você precisa se desapegar de algumas estruturas, se desapegar do passado, se desapegar da sua segurança, muitas vezes no dinheiro, no trabalho. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não posso mais trabalhar, nem confiar no dinheiro que vai pagar as minhas contas. Não estou falando isso. Estou falando na questão emocional, de entendimento e espiritual, de desapegar algumas estruturas onde muitas vezes você tem colocado como seu Deus. Jesus Cristo, ele falou que o dinheiro é mamon, é uma entidade, é um demônio. Então, uma das formas de nós combatermos realmente essa questão do desapego, a questão do Deus mamon, realmente é ofertando, é entregando. Então, muitas vezes, quando nós temos aquele momento do ofertório aqui, nós estamos fazendo como um desapego realmente. Olha, eu estou realmente entregando a Deus. E eu gosto de falar isso, eu não falo da questão da teologia da prosperidade, mas eu falo com o entendimento de que aquele que entende que o dinheiro não é o seu Deus, quanto mais ele dá, mais recebe. Não sei se vocês conhecem Rick Warren, ele é o escritor do livro Uma Vida com Propósito. Quem conhece? Eu sei que alguns conhecem. Rick Warren, ele hoje, então, ele tem muito entendimento dessa questão de semear, de dar e receber, conforme a medida da semeadura, que hoje ele entrega o dízimo reverso. Ele hoje entrega 90% e vive 10%. Rick Warren, então, o livro Uma Vida com Propósito é o best-seller, o livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia. E uma vez eu fiz um cálculo com uma pessoa, eu calculei, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Na época era 7 bilhões, mas hoje tem 8, se não me falha a memória. E era 7. E vamos fazer um cálculo por baixo, o total deu mais ou menos 9 bilhões. Vendendo o livro a R$35. Ele então ganhava, só de venda de livros, 9 bilhões de dólares. É um número absurdo. Vocês estão compreendendo. Mas Rick Warren, então, ele teve esse entendimento de que o dinheiro não é o seu Deus. E ele, junto com sua esposa, oraram, e eles chegaram para a esposa e falou, muito antes disso, tá, amados? Estou recordando aqui agora. Ele disse, esposa, eu quero fazer algo com a minha igreja. Eu já estou há mais de 20 anos trabalhando na igreja, e eu quero entregar o dízimo de 20 anos. Eles fizeram isso. E uma vez um repórter perguntou a ele, Rick, como é que você lida com dinheiro e tal? Ele foi explicando, você recebe salário da igreja? Ele, não, na verdade eu pago a igreja. Eu paguei a igreja 20 anos do meu ministério. De tão próspero que Rick Warren é hoje.
o livro que ele escreveu é o segundo livro mais vendido. E eu tenho vivido muita experiência nesse sentido. Eu sempre falo, uma experiência muito recente agora, estava agora no comecinho de junho, a gente tinha que tirar alguns entulhos aqui da igreja e ali da esquina, e o pastor Rodrigo tinha se machucado um dia anterior, numa confraternização. Ele estava muito machucado, o joelho doendo, com muita dor no joelho. E ele veio, e o Espírito Santo de Deus estava me incomodando direto. Falou 2 vezes, eu tive que acordar, né? O Espírito Santo falou assim comigo: compre uma joelheira. Aí eu fui lá, comprei a joelheira e entreguei ao pastor Rodrigo. Então, aí ele colocou, terminamos o serviço, sentei para mexer no meu celular, tinha acabado de receber uma oferta com o dobro daquilo que eu tinha semeado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendi hoje que o dinheiro, ele não é o meu Deus. Quando eu falo de teologia da prosperidade, que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, e estou falando dentro dessa linha de pensamento, que muitas vezes você foi mandado embora do seu trabalho, e de repente mudou a sua vida, e você ficou preocupado: caramba, e agora, o que será da minha vida? Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência. Você pode, sim, entender que Deus é aquele que supre todas as suas necessidades. Eu tenho discípulos que perderam emprego. Ali, ó, Débora e Irene. Perderam emprego, mas vê se elas estão preocupadas. Foram até comemorar que foram mandadas embora. Faltou soltar fogos. Mas estão ali vivendo bem. Mamon não pode ser o nosso Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela está depositada nas mãos de Deus e se desapegar de algumas coisas. Maturidade. Maturidade é o estado daquele que atingiu o seu desenvolvimento completo. Maturidade comportamental, mental, física, espiritual, afetiva e emocional. E resiliência, é uma palavra que muitos gostam, né? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo vai passar. Um exemplo de resiliência é aquela borrachinha que muitas vezes algumas pessoas usam para amarrar dinheiro ou amarrar o cabelo. Tem borrachinha? Então, um exemplo de resiliência é aquilo ali. Quando você estica a borracha, ela fica toda deformada, ela sai do seu estado original, ok? E quando você a solta, se você soltar uma mão, você leva uma recochitada aqui que dói. Mas se você solta, ela volta ao seu estado original. Resiliência é isso. Após sofrer uma pressão, voltar ao seu estado original. E comece a parar aí para pensar na sua vida. Se você está passando por um momento de aperto, de pressão, e se isso tem te paralisado. Muitas pessoas ainda estão vivendo pós-pandemia, ainda isoladas. Pasme você, ainda existem muitas pessoas que estão trancadas dentro de casa por causa ainda da pandemia. A pandemia parou muitas pessoas, ela paralisou, muitas pessoas perderam a fé, muitas pessoas perderam os sonhos, perderam o seu ministério, perderam o entendimento de realmente cumprir a missão que Deus deu para as suas vidas, que é fazer discípulos para o Senhor Jesus. Muitas pessoas não oram mais, não leem a Bíblia constantemente, não têm uma vida de devocional, de entrega a Deus, e Deus está o tempo todo te restartando, dando a cada um uma oportunidade de voltar. Então, diante disso, você precisa se desapegar, você precisa de maturidade, entender que você não é mais um menino, e maturidade tem muito a ver onde nós precisamos entender o nosso comportamento, mudar a nossa mentalidade, como diz o livro de Romanos, renovar a nossa mente, e não mais ficar conformado com este mundo. Quantas pessoas estão conformadas com as coisas deste mundo? A pandemia veio, eu perdi meu emprego, eu perdi os relacionamentos, e é isso, assim eu vou ficar aqui. E Deus está todo o tempo te dando a oportunidade para você recomeçar.
Então comece a, dentro dessa situação que você está vivendo, entender que é uma oportunidade de você crescer, de você sair da mesmice e ter uma mudança na sua mente, uma mudança espiritual, uma mudança de afetividade, uma mudança física, com uma resiliência, que é a capacidade de se recuperar após passar por uma grandes situações de crises, aperto, pressão, e então aprender com isso. Seja flexível, tenha um pensamento otimista, coloque metas claras na sua vida. Pessoas com características de resiliência, elas têm a capacidade de lidar com problemas, superam obstáculos, enfrentam as situações de adversidade, nos momentos de estresse, encontram equilíbrio, têm uma visão positiva de si mesma e de suas habilidades, possuem capacidade de fazer planos realistas e cumpri-los, têm poder de controle interior, se comunicam bem e se enxergam como lutadores, em vez de vítimas, com inteligência emocional e gerenciam suas emoções de forma muito eficaz. Isso são pessoas com resiliência. De repente, tudo que eu falei, você fez aí, de repente, uma autoavaliação e falou assim, pastor, eu não tenho nenhuma dessas características. Então, o que eu posso fazer? Deixar Deus fazer um restart na sua vida, reiniciar. Deus precisa fazer um restart na sua vida. Olha, ficou ali bem legal, bem interessante essa imagem, né? Pastor, por que você está falando restart? Porque é uma linguagem universal. Pastor, mas eu sou português, não entendo. É reiniciar, por isso está aqui embaixo, ó, reiniciar. Mas restart fica uma palavra bonitinha. Não é verdade? Vocês não sentiram ali que está uma palavra bonita? Eu vou brincar um pouquinho com vocês, estão muito sérios. Não sei porquê, eu não gosto de ver as pessoas sérias assim. De vez em quando eu conto umas piadas sem graça, mesmo para você rir. Mas eu gosto. O pessoal está rindo que eles me conhecem aí. A gente tem alguns grupos, né, Maico? A gente fica soltando algumas coisinhas engraçadas. Né? Realmente eu não gosto. Eu não gosto desse ambiente muito sério. Eu gosto das pessoas sorrindo, né, ali. Então, de vez em quando dá um sorriso aí para mim, por favor. Eu não gosto muito de seriedade, não. Apesar de ser um assunto sério, né? Mas, pastor, você está falando de um assunto sério, né? A lei de resiliência, maturidade, sonhos perdidos, eu estou travado, não tenho mais esperança, né? Mas você já parou para pensar, amados, o que a Bíblia fala a seu respeito? A Bíblia fala lá no livro de Pedro que você é geração eleita, você é sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, aquele que te tirou das trevas e te levou para o reino da luz. Mas o que acontece? Muitos de nós acreditamos nas mentiras de Satanás, onde ele começa a soprar no nosso ouvido de que você é uma pessoa medrosa, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa com cara de maracujá murcho. Já viu cara de maracujá murcho? Vou fazer não, as meninas estão... Se elas estão aí tirando foto, vai sair, né? Aquela cara puxada assim, ó, um maracujá murcho, né? Crente, aquele que tem Jesus no seu coração, ele vive sorrindo, alegre, dando uma gargalhada, né? Como diz o falecido irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Existe dificuldade na nossa vida? Existe sim, amados. Mas do que adianta ficar chorando com cara triste? Pastor, mas a palavra diz que aqueles que choram um dia, né, serão consolados. Tá, tudo bem, mas a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está na hora de você deixar Deus dar um restart na sua vida. Dificuldade todo mundo tem. Sabe o que acontece? Você precisa escolher um lado e seguir. Não vai adiantar nada ficar triste, choramingando, igual aquela hiena do Hanna-Barbera, então, né, já está cansado de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar enquanto eu não ver crentes em Cristo Jesus caminhando vitoriosos. Ó céu, zadinha, azar. Ai, pastor, está tão difícil a minha vida. A gente escuta, aconselha, né? Mas você, amados,
dá um restart aí, reinicia o seu sistema operacional, se desapegue de algumas coisas, crie maturidade, começa a entender sua identidade em Cristo Jesus, em Deus, começa a ter resiliência após passar por essa grande pressão, voltar ao seu estado original. E nós realmente estamos vivendo um tempo de grandes lutas em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, física, cultural, educacional, profissional. E diante de tudo isso, sabe o que acontece, amados? Nós precisamos entender que se realmente nós ficarmos preocupados com essas coisas, nós vamos enlouquecer e se perder em meio a tudo isso. Então é preciso o quê? Permanecer com a nossa fé firme no Senhor. Precisamos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Fale para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bom, todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Repita de novo: Deus é bom, todo o tempo. O tempo, Deus é bom. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21. Versículo 5. Hoje dá nem para brincar, né? Apocalipse fica entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar rapidinho. Último livro da Bíblia. Lá no finalzinho, penúltimo capítulo. Está até aí, Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Repita: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que ela possa encontrar um lugar em nossas vidas e sirva de crescimento espiritual em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área física, que ela realmente, Pai, possa cumprir o que o livro de Hebreus fala, é uma espada de 2 gumes, ela penetra o fundo do nosso ser, ela separa juntas e medulas toda a intenção e pensamento do coração, que ela seja viva e eficaz nessa noite, que realmente essa palavra possa nos transformar, em nome de Jesus. Amém? O texto está dizendo: estou fazendo novas todas as coisas. Quem disse isso? Yahvé, o grande eu sou. Jeová Adonai, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Esse é o nosso Deus, é o Shaddai. E ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. Note que o verbo ele é presente nesse versículo e também fala que estava fazendo, está. Deus, ele, na verdade, amados, não tem nem como a gente explicar quem é Deus. A teologia tem uma definição mais ou menos de quem é Deus, e ela fala assim, que Deus é um espírito pessoal que em seu santo poder cria e sustenta e governa tudo. Deus, ele é pessoal. Eu tenho um Deus como meu pai, o criador de todas as coisas. Algumas pessoas, geralmente eu faço essas perguntas quando estou em aconselhamento, elas falam assim: Deus é tudo. Deus é o Espírito Santo, ele é meu amigo. Cada um tem um jeito de se conectar com Deus. Pastor, está errado? Não está errado. Mas o que nós precisamos entender realmente, que Deus é o nosso Pai, é o Criador de todas as coisas. Quando você lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia já fala quem é Deus, ele é o Criador. Versículo 12: e era a terra sem forma e vazia,
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu era adolescente, esse texto deu um bug na minha cabeça, porque desde a minha adolescência eu gostei muito de estudar a Bíblia, e uma das primeiras coisas que a gente entende que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é onipresente e está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E eu ficava pensando assim, a terra era sem forma, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Como é que um Deus todo-poderoso vai criar algo sem forma e vazia? De repente essa seja, de repente, uma dúvida do seu coração, você sempre leu a Bíblia e nunca entendeu isso. E nesse final de semana a gente estava lá na casa do pastor Lucas, eu já tinha escutado essa explicação, ele mostrou uma Bíblia lá de estudo que falou isso. E lá no livro, né, de estudo bíblico está dizendo assim: Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim por causa de um acontecimento catastrófico. Esse acontecimento foi resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. Todos conhecem, sabem que Lúcifer é um anjo de luz no início dos tempos, antes de nós, e ele, então, se rebelou contra Deus. E a partir dessa rebelião, desse orgulho tomado de si, ele se tornou Satanás, inimigo. Inimigo não só de Deus, porque na verdade não existe uma luta entre Satanás e Deus. Não existe. Era como se fosse Mike Tyson. Lembram de Mike Tyson? Alguém lembra de Mike Tyson? Lutador de boxe? Creio que a maioria conhece, né? Eu morri de raiva disso, porque a luta era 1, 2 da madrugada, morrendo de sono lá, esperando a luta. Às vezes você cochilava, quando você acordava, a luta já tinha acabado e tinha apenas 3 minutos que tinha começado a luta. Porque Mike Tyson soava o gongo, ele partia para a pessoa lá e bum, pá! E acabava a luta. E então, era como se fosse assim, acho que aqui vai fazer mais barulho. Era como se fosse Deus aqui, olha, né? Deus aqui, Satanás ali, sou o gongo, Deus dá apenas 2 passos. Acabou a luta. Não existe luta entre Deus e Satanás, existe a luta entre a raça de demônios e a raça humana. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas antes disso, Satanás, num tempo indeterminado ali do tempo, que o nosso tempo ele é cronos, minutos, milésimos, dias, meses, anos, e o tempo de Deus é um tempo kairos, é um tempo que não está associado a nós, e, como falei no começo, não tem como explicar a Deus, e existiu essa situação, e o livro de Isaías ela fala sobre isso. Isaías 14, versículos 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Versículo 13 de Isaías 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Versículo 14. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Versículo 15. Mas as profundezas do Sheol você será lançado e irá ao fundo do abismo. Para alguns estudiosos aí da Bíblia, aqui fala do rei da Babilônia, mas é uma referência realmente a Lúcifer, essa batalha que teve lá entre o anjo Miguel e Lúcifer. Tanto é que não foi nem Deus que lutou, Deus apenas deu ordem ao anjo Miguel. Aqui nós entendemos que o profeta Isaías, ele descreve que realmente Lúcifer, que agora se tornou Satanás após se rebelar contra Deus, cheio de orgulho, ele é um anjo originalmente criado por Deus, que serviu ao Senhor em justiça durante um indeterminado período do tempo. Quando ele caiu, encabeçou uma rebelião contra Deus, com cerca de 1/3 dos anjos que se uniram a ele. Onde é que está registrado isso, pastor? Apocalipse 12, versículo 4, parte A.
Diz assim, Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. E nós entendemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, cheio de simbologia, cheio de revelações. Mas fica muito claro para nós que quando o livro de Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, foi exatamente isso que aconteceu. Tem um canal na TV, né? Merchan aí, Discovery Channel, acho que é isso, ou alguma coisa assim, que fala exatamente sobre isso, que em um determinado momento da era dos dinossauros, um enorme meteoro caiu sobre a Terra. E ele era tão grande que provocou enormes tsunamis de 30 metros de altura e de onda, e que destruiu boa parte da vegetação do planeta. E a maioria dos animais, dos dinossauros, eram herbívoros, viviam só comendo folhas. Poucos eram carnívoros. A poeira que subiu, então, cobriu a terra, então o sol também não mais chegava na terra. Com isso, as plantas morreram com o tsunami e com a falta da energia solar, e a vida na terra foi devastada dessa forma. Está lá, num desses documentários. E, associando tudo isso, eu achei muito interessante em ver que a terra ela se tornou sem forma e vazia por causa dessas condições, por causa de tudo isso que aconteceu, a queda de Satanás aqui na terra. Então, o que Deus fez? Deu um restart na terra. Deus, então, no princípio, Ele criou os céus e a terra, e viu que a terra estava sem forma e vazia. Essa é a explicação. Então, Deus começou a criar a luz, dia e noite, o céu no segundo dia, no terceiro dia a terra seca, o mar, as árvores e toda a vegetação, no quarto dia os luminares, o sol, a lua, as estrelas, no quinto dia os animais aquáticos, grandes e pequenos, e no sexto dia os animais terrestres, as aves que voam, lógico, né? E todos os tipos de animais, e o homem criou a sua imagem e a sua semelhança. O homem, nós, seres humanos, é a criação especial de Deus. E Deus criou o homem para ter um relacionamento com o homem. E através desse relacionamento, glorificar, honrar o nome do nosso Deus. Mas esse homem, ele errou, ele pecou, ele não mais ali cumpriu os desígnios da qual Deus tinha preparado para o homem. E o homem, então, travou, o homem errou o alvo, e Deus precisou, então, restartar, precisou dar início na sua vida. E nós entendemos a partir daí que o homem, ele foi criado de acordo com a vontade de Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós entendemos também que esse testemunho é mantido até nos dias de hoje, nas Escrituras, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus não precisava criar o homem, mas por que Ele criou o homem? Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, e assim, através da vida do homem, glorificar a Deus, honrá-lo e louvá-lo. Esse é o motivo da existência do ser humano. Mas muitas pessoas não estão hoje honrando a Deus com suas vidas, não estão glorificando e não estão dando a Deus louvor. E Deus precisa fazer um restart na sua vida. O que aconteceu que você hoje não consegue mais honrar a Deus com a sua vida? O que aconteceu que você não consegue mais louvar a Deus com a sua vida? Então Deus precisa fazer um reinício. Ele precisa reiniciar você. Deus, então, nós sabemos através da história da humanidade, primeiro foi Adão, e depois de algum tempo ele chamou então os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e Israel, que Jacó todos conhecem, né? Deus mudou o nome para Israel e José. Então Abraão, Isaac, Israel e Jacó, os patriarcas.
Deus, através desses patriarcas, ele falou para Abraão: farei de você uma grande nação, da sua semente será um povo para mim, escolhido para mim através de você. E nós sabemos que ao longo da história, esse povo de Deus, por muitas vezes, esqueceu de quem era Deus. Como, por exemplo, na época dos juízes. Tá? Logo após Moisés ter tirado o povo do Egito, logo após um tempo, né? O povo, então, foi dividido nas tribos, passou-se tempo, Moisés morreu, Josué morreu, todos foram morrendo, e com o tempo, esse povo foi crescendo, porque existia uma promessa de Deus, e esse povo, durante algum tempo, e não muito tempo, amados, 7 anos, existia um ciclo na vida do povo de Deus, que era de 7 anos, o povo servia a Deus, vivia um tempo de paz, depois o povo esquecia-se de Deus, deixava de adorá-lo, deixava de honrar, deixava de louvar, e vinham os inimigos, então, como eles não estavam mais debaixo da proteção de Deus, os inimigos atacavam, matavam os homens, levavam as mulheres, crianças, escravos, para viverem em outra terra. E sempre durou-se ciclos de 7, 14 anos, e Deus levantou os juízes, Débora, Jéfter, Gideão, Sansão, alguns juízes que você conhece aí, que você que estuda a Bíblia. E você pode notar que em todos esses momentos Deus estava dando um restart, porque o povo parava, o povo ficava paralisado, e Deus vinha e restartava o povo. Então o povo começava a viver um tempo de paz, um tempo de alegria, de louvor a Deus, mas depois esquecia-se de Deus e voltava a viver no cativeiro. Para pensar se você não está vivendo esse ciclo. Você vive um tempo de paz, um tempo de harmonia com Deus, glorificando, bendizendo o santo nome de Deus, mas chega um momento em sua vida que tudo começa a ir por água abaixo, e você começa até a duvidar: será que realmente eu sou servo do Senhor? O que está acontecendo na minha vida? Porque eu não consigo mais adorá-lo, bendizer o seu santo nome, e através da minha vida glorificar a Ele. Por que eu ando tão desanimado? Alguma coisa parou, fez você se paralisar, não sei o que é, mas a gente pode dizer que de repente é Satanás, e na verdade esse é o plano de Satanás: roubar, matar e destruir o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nesse momento da nossa vida, Deus vai fazer você caminhar novamente. E Deus levanta profetas, levanta reis, e o plano inicial de Deus foi sempre que, através de Jesus Cristo, todos nós pudéssemos ser resgatados. Deus sempre está nos restartando e dando oportunidades de recomeçar, de reiniciar esse novo e vivo caminho que fomos chamados para fazer de todas as nações discípulos verdadeiros e frutíferos, semelhantes ao Senhor Jesus. Sim, essa é a nossa missão. Amados, você não foi chamado para nenhuma qualquer outra coisa, a não ser fazer discípulos para o Senhor Jesus. Você não veio só aqui para ouvir uma boa palavra, para cantar louvores, fazer parte de um corpo de Cristo, dessa família. Você foi chamado para fazer discípulos semelhantes ao Senhor Jesus. E você precisa, meu amado, entender que Deus quer te reiniciar. Deus, os anjos estão lá loucos esperando você recomeçar a pregar a palavra de Deus através da sua vida e, se for possível, usar as palavras. Acho que você entendeu. Seu modo de viver fala mais do que palavras. Os profetas clamaram a verdade de Deus com autoridade, encorajavam e advertiam os crentes lá no passado. Todos receberam de Jesus a missão de fazer discípulos, independente do dom que cada um recebeu. Nós estamos estudando nesse mês de junho, nas nossas células, empoderamento, dons espirituais. E todos que estão aqui nessa noite, que já aceitaram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, receberam pelo menos 2 dons espirituais. E tem crentes de Jesus Cristo que não sabem que nenhum dom que tem,
Por isso nós estamos estudando para que Deus possa trazer a nós a luz da sua palavra e entendemos e dar início realmente à ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deus, como Criador de todas as coisas, Ele está sempre dando reinício à nossa vida, para os seus desígnios se cumpram em nós, através de nossas vidas. Ele deu a nós essa missão, junto dele, com o objetivo inicial de um relacionamento pessoal com o homem, com a humanidade, com homens e mulheres, de viver em harmonia, dando honra, glória e louvor ao Deus único, verdadeiro e fiel. Amém, igreja? Vou concluir. O ministério de louvor pode vir. Deus, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele falou com os discípulos que Ele escolheu. E recentemente, não, já há alguns anos já acho, né? A série The Chosen, excelente série. E assistindo ali, a gente pode ver que Marcos, né, ali doido para Jesus chamá-lo, e Mateus, vivia uma vida como cobrador de impostos, e ele era muito rico ali recebia bem, né, mas você vê que a todo momento, ali pelo menos é o que retrata o seriado, a série, ele doido para servir Jesus, e chega um momento em que Jesus fala: Mateus, vem, siga-me. Na hora, ali, pelo menos ali na série, né, ele deu um impacto e deve ter pensado, né, é o momento de eu reiniciar minha vida. Para pensar, qual o momento que você precisa reiniciar? É hoje. Deus está chamando você a reiniciar hoje, amados. Não pare para pensar, não, primeiro deixa eu consertar a minha vida, deixa eu pedir perdão de A a Z, deixa eu pedir aqui, deixa eu fazer jejum, oração, para eu poder ir cumprir a minha missão. É hoje. Não espere Deus te jogar num leito da dor, não espere Deus tirar o teu emprego, não espere Deus colocar um filho seu doente, para você entender o seu chamado, o restart que Deus quer dar para a sua vida. Porque quando essas coisas acontecem, o que a gente faz? A gente vai para o joelho orar. É aí que a gente clama a Deus. Comece agora o melhor momento da sua vida, a orar, a ter intimidade com Deus, e realmente a cumprir o seu chamado. Deus está a todo momento te restartando, te reiniciando. Não deixe que coisas ruins aconteçam na sua vida, para você começar a buscá-lo mais e mais intensidade. A gente conhece aí muitos famosos, como por exemplo Pelé. Pelé, ele se aposentou no auge da sua carreira. Ele não esperou estar no momento pior para se aposentar. O que eu estou dizendo com isso? Não é para aposentar agora, no auge da carreira, porque, na verdade, você não está no auge da sua carreira. Nenhum de nós estamos no auge da nossa carreira. Sabe, quando nós estaremos no auge da nossa carreira? Quando o nosso nome for chamado, quando Deus falar o seu nome, venha herdar o reino preparado para você desde a fundação dos séculos. Mas para isso nós temos uma missão a ser cumprida aqui na terra. E é hoje que Deus quer te restartar. É hoje que Deus quer te reiniciar. Se coloca de pé em nome de Jesus. O ministério vai cantar uma canção. Então você criança, você adolescente, jovens, mulheres, adultos, crianças, hoje é o dia que Deus te chamou para pregar a palavra. E se for possível, use as palavras. Pregue a tempo e fora de tempo. Você não foi chamado para cuidar de criança. Você não foi só chamado para ficar na recepção. Você não foi chamado só para tocar, para pregar a palavra. Você foi chamado para tirar pessoas do reino das trevas para a luz. E é hoje que Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu amado. Então, se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Nós iremos o ministério vai cantar uma canção. Faça dessa canção a sua oração, porque Deus quer te usar de forma poderosa. Amém. Vem me visitar hoje aqui.